começou como uma brincadeira de criança. Cresci empolgado por muita ficção científica dos anos 80, enfim. E eu queria ser cientista, né? Então eu queria inventar coisas, trabalhar com hardware. Quando eu tinha em torno dos 12 anos, fui presenteado com uma revista de eletrônica que as pessoas faziam montagem de circuito. E logo em seguida eu fui a uma feira do Colégio Arte e Instrução, uma feira de ciências, e eu vi que os alunos conseguiam fazer circuitos. A gente via luzes piscando, circuitos controlados, todos feitos pelos próprios alunos. Isso aí que despertou o meu interesse. E a paixão que começou na infância só cresceu. O Laboratório Maker é um espaço integrado de máquinas e ferramentas que são controladas por computador, que permitem que você faça qualquer tipo de coisa. Eu tenho Meu primeiro computador, comecei a ver o projeto, eu não sabia nada, não sabia como montar. Foi a primeira vez que eu mandei para a China, né, o projeto, para poder ter a placa, para poder soldar, depois montar os componentes. Então fui muito no escuro, assim, tipo, se não der certo, tudo bem, vamos experimentar. E foi legal que foi daí que nasceu tudo, né? Então a ideia aqui do projeto, o BAFA 2, na verdade essa placa aqui, que é a placa principal de encaixa as coisas, né, como se fosse a placa-mãe, ela vem do BAFA 1. Na verdade, tanto é que eu boto um adesivo aqui para esconder que é o BAFA 2. Eu devia ter uns 20 e poucos anos, eu já estava trabalhando e comecei a ter recursos para poder comprar as peças. E a gente comprava as partes integrantes, né? Placa-mãe, comprava placa de vídeo, placa de som, né? E a gente ia encaixando, tem uns slots na placa, a gente vai encaixando essas placas e depois a gente configurava colocava o programa na máquina através de disquete. O primeiro computador eletrônico digital foi apresentado em 1946 por engenheiros da Universidade da Pensilvânia. Pesava quase 30 toneladas e ocupava uma área de 180 metros quadrados. Na década de 70, foi lançado o Altair 8800, considerado o primeiro computador pessoal da história. O BASIC 4K, ele é o código 101, mandei carregar, ok. Mas foi somente a partir dos anos 1980 que apareceram os primeiros computadores pessoais modernos. De lá para cá, a aparência das máquinas mudou muito, mas por dentro. Na prática, a gente tem algumas diferenças, tá? Não são poucas, mas o conceitual da arquitetura é o mesmo. O que a gente tem basicamente mais memória e velocidade para poder fazer as transições. Nos anos 80, o Brasil foi um dos poucos países que conseguiram suprir o mercado interno de microcomputadores com marcas e tecnologias próprias. A partir de uma política de reserva de mercado, era possível projetar sistemas completos de hardware, absorvendo a tecnologia de produtos originalmente licenciados. Nessa época, o ensino de hardware era comum nas universidades. Mas com a falta de incentivos políticos e com a abertura ao mercado externo na década de 90, as empresas nacionais sucumbiram e o país ficou para trás. As instituições de ensino se voltaram então mais para o desenvolvimento de softwares. E quem cresceu fazendo o que o Brasil fazia foi a China. Com o tempo, o processo barateou tanto que ficou mais fácil fazer os projetos aqui e comprar tudo no país asiático. Projeta placas, desenha as placas, encomenda elas e monta, que as peças em si estão acessíveis, você pode comprar. O hardware é a parte física dos computadores, tablets e smartphones, entre outros dispositivos. É o hardware que permite a máquina funcionar de forma organizada. Como a gente já viu nessa reportagem, a arquitetura das máquinas mudou pouco e o interesse por essa área fez surgir a retrocomputação. São pessoas que adoram estudar computadores antigos e remontá-los. Você faz no papel todos os cálculos, todo o dimensionamento. Em seguida, você tem que fazer um primeiro protótipo. Esse protótipo você geralmente faz tem um dispositivo chamado protoboard, que você consegue colocar os componentes eletrônicos, interligá-los com fios e dá para você fazer todos os testes. Se funcionou no protoboard, você faz o primeiro layout, chama layout. Você faz um desenho daquela placa de circuito impresso. Depois que você faz esse circuito impresso, você usa um processo com corrosão com ácido, você escreve, faz as trilhas com uma caneta que o ácido não consegue remover. A gente remove o cobre, é uma placa cobreada, a gente remove o cobre onde não tem necessidade, faz a furação, enfia os componentes nesses furos e solda
É assim que é feito, o processo é esse. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o ZX81, aquele famoso Sinclair que eu estava montando, estou estudando exatamente como é que funciona. O ZX81 foi lançado no mercado britânico e é considerado um dos antecessores do laptop. E esse aqui é o circuito do ZX81 como foi implementado, então nós temos aqui já algumas correções que eu fiz, principalmente aqui a melhoria em relação à amplificação do cassete. Montar videogames antigos com componentes de computadores é outra paixão dessa galera retrô. Eu montei, por exemplo, um jogo que é o telejogo. É o primeiro videogame que criaram para uso, que acabou desencadeando todos os videogames modernos, né? Então esse aqui é um Pac-Man de 83, né, do Fliperama, né, a versão do ColecoVision. Então, nesse momento, eu já estou com os 80 e o ColecoVision e eu estou trabalhando, talvez daqui a um mês, eu vou ter um Apple I ainda, que é o primeiro máquina, né, computador da Apple, que roda Atari. O professor Bafa é um entusiasta do retorno do ensino de hardware nos cursos de computação, que poderia fortalecer a própria indústria nacional. A tendência que houve alguns anos atrás é um certo foco até em software, porque é uma demanda no próprio Brasil, assim, pouquíssimo mercado de hardware no Brasil, começa aí de questões, né, econômicas e políticas, né, as fábricas não existem mais no Brasil, eles quase não tem mais fábrica no Brasil, né, criação de componentes, né, ou fabricantes mesmo de hardware, mesmo de peças, que vem tudo de fora, né, mas isso não impede que a gente tenha pessoas que conheçam de projetar e encomendem esses projetos para fora, ou criem projetos customizados para atender o mercado brasileiro, algumas empresas. Você tem demanda forte disso, e falta mão de obra para trabalhar nessa direção.